Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, então, as notícias e as informações do agronegócio, da economia, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 15 de agosto, também as cotações de hoje. Está no ar, então, Destaque Rural Notícia, edição desta terça-feira, 14 de agosto de 2018. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar falando que a oferta mundial de trigo da safra 2018-2019 deve ser menor que a da anterior, enquanto o consumo pode crescer. Essa constatação é de dados do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse contexto, segundo o USDA, pode pressionar a relação estoque-consumo e elevar os preços no médio prazo. A menor oferta em importantes consumidores e importadores também pode aumentar as transações mundiais. Os Estados Unidos e o Canadá serão os principais beneficiados com a maior demanda no mercado externo, de acordo com esses dados. Quanto aos preços do trigo no Brasil, segundo pesquisas do CPEA, no mercado de balcão, direto ao produtor, os valores caíram no Paraná, pressionados pelo recuo de compradores que esperam a entrada do trigo da nova safra no estado. Já no caso do Rio Grande do Sul, as cotações permaneceram relativamente estáveis em 7 dias, ficando em 0,1%. A menor produção na temporada 2017-2018, o vendedor mais comedido com relação à oferta, as questões relacionadas ao frete rodoviário e a maior movimentação para exportação dão sustentação aos preços do milho no mercado interno, mesmo com a colheita da segunda safra em andamento. São dados de um levantamento da Scott Consultoria, que mostra que a saca de 60 quilos do milho está cotado em R$ 40 na região Campinas, São Paulo, sem o frete, com negócios pontuais em até R$ 41, R$ 42 por saca. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o milho está custando 56,6% a mais neste ano. Considerando a praça de São Paulo, atualmente é possível comprar 3,6 sacas de milho com o valor de uma arroba de boi gordo. A alta do milho superou a valorização da arroba do boi gordo e, com isso, então, essa relação de troca com o insumo para o pecuarista piorou 9,5% em agosto, se comparar mensalmente. Frente ao mesmo período do ano passado, o poder de compra do pecuarista diminuiu 31,9%. A expectativa é de mercado firme nos próximos meses. No caso do lado das exportações brasileiras, a expectativa é de movimentação crescente. Isso porque a média diária embarcada na primeira semana de agosto foi de 83.600 toneladas, aumento de 57,1% em relação à média de julho deste ano, que tinha sido de 6,81% maior na comparação com junho último, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também exportações. Agora, as informações relacionadas às questões políticas também a gente sempre traz aqui, principalmente relacionados ao agronegócio. Olha, a declaração do Imposto Territorial Rural já pode ser entregue pelos produtores rurais e o prazo se encerra no dia 28 de setembro. A informação é da FARSUL, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Essa declaração ela deve ser elaborada no computador utilizando o programa gerador da declaração do ITR, relativo ao exercício de 2018, que é o programa ITR 2018, orienta a FARSUL no site da Receita Federal, que é receita.fazenda.gov.br. A entrega da declaração é obrigatória para quem tem o domínio útil ou a posse, inclusive por usufruto de imóvel localizado fora da zona urbana. Segundo o assessor técnico do sistema FARSUL, Derli Girardi, neste ano o programa não teve nenhuma alteração em relação às edições anteriores. Mas o produtor deve ter cuidado para que as informações referentes às áreas ambientais coincidam com o declarado no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, são alguns cuidados aí que devem ter. Produtores, usuários e pesquisadores de bioinsumos cobraram ontem, dia 13, em audiência pública na Câmara dos Deputados, mais recursos, pesquisa e infraestrutura para ampliar o controle biológico de pragas e doenças agrícolas no país.
A audiência ocorreu na comissão especial que analisa a proposta de política nacional de redução de agrotóxicos, a PENARA, contida no projeto de lei 6.670/16, segundo informou o portal Câmara em Notícias. Atualmente, a nota diz que existem 96 produtos biológicos e extratos vegetais registrados no Ministério da Agricultura, com 76 empresas atuando no setor e 220 novos produtos na fila de análise simplificada para liberação. Porém, há falta de pessoal, segundo informou durante a audiência o chefe de serviço de especificações de referência do Ministério da Agricultura, a Tereza Saminês. Hoje, para todas essas análises dentro do Ministério da Agricultura, ela disse que ela, que é cedida da Embrapa, e a Raquel, que está aqui, ela disse, além de uma agente administrativa que contribui conosco e buscamos a ajuda de alguns colegas nas unidades da federação. São 5 que têm contribuído. A pesquisadora de recursos genéticos Rose Monerati, da Embrapa, mencionou que há controle biológico para quase tudo. O relator da Comissão Especial da PENARA, deputado Nilton Tato, reafirmou a necessidade de redirecionar para o controle biológico os recursos e isenções fiscais que hoje são concedidos à cadeia produtiva dos agrotóxicos, que chega aí a cerca de R$1 bilhão por ano. Olha, na semana passada aconteceu em Córdoba, na Argentina, a 26ª edição da APRECID, que este ano teve como tema a sustentologia. Você sabe o que significa isso? Bom, o engenheiro agrônomo Gerson Herter, ele participou do congresso e ele vai explicar agora para nós o que foi discutido sobre esse tema. Então, vamos ouvir. Boa tarde. O congresso esse ano da APRECID teve como o tema sustentologia. O que é sustentologia? É a mistura da sustentabilidade com a tecnologia. Nós hoje achamos que a tecnologia ela supera tudo. E não é bem assim. Vejam bem o caso dos transgênicos. Há produtores aqui no Rio Grande do Sul que arriscam no máximo plantar 10, 15% da área com cultivo não transgênico, porque sabe que os índios vão tomar conta. Quer dizer que a guerra química foi ganha pelas plantas daninhas. Nós temos que partir hoje para uma batalha de cunho físico. A barreira tem que ser física, aliada com a química. Só a química não é possível. As plantas começam a nascer e há existência de planta resistente. Então nós temos que fazer o quê? Que elas não nasçam. Como é que vão nascer? Não nascer com barreiras físicas, muita palha. Então o Congresso esse ano debateu o uso eficiente da água, o uso eficiente dos próprios herbicidas e fungicidas, o uso eficiente da genética, para que promovamos uma agricultura mais sustentável, usando a tecnologia. O mercado também foi abordado, a questão da carne bovina, também com seus mercados e seus entraves ambientais em relação ao gado, tanto a questão de resíduos de confinamento, pastagens bem manejadas. A gente aprende muito com os argentinos. Eles já sofreram uma guerra tributária com o governo fantástica. Olha o trigo que começou aí há uns 3 anos atrás, de 8 milhões, já estamos em quase 20 milhões de toneladas de trigo, porque tiraram a questão tributária. Então o conflito do campo também foi abordado. É um congresso que a gente sempre, nós surpreendemos sempre. Eles ensinam essa resiliência que o produtor tem que ter com a natureza, com o governo, com o mercado. Não é fácil produzir, né? Não é fácil ser sustentável economicamente. Então, parabéns à Associação Argentina, 5.000 pessoas, eles já estão mais de 20 edições. Esse ano trocaram o local do congresso para Córdoba, antes era Rosário, faz bastante tempo que é Rosário. Mesmo assim, esse trauma foi vencido porque mais de 5.000 inscritos. 200 palestras, 11 salas simultâneas. Parabéns aos argentinos. Boa tarde. Vamos então agora falar sobre o processamento de soja no Mato Grosso. Segundo dados que foram divulgados pelo IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o processamento de soja, por exemplo, no Mato Grosso, atingiu 835 mil toneladas no mês de julho. Significa este dado, esse número, uma queda de 8,8% se comparar com o mês anterior. Segundo o Instituto ainda, o principal motivo para esse recuo foi a paralisação pontual de algumas fábricas para manutenção.
No entanto, de acordo com o IMEA, no acumulado de janeiro a julho, o volume esmagado da oleaginosa chegou a 5.870.000 toneladas. Seria, então, o maior montante já verificado na série histórica. Ademais, o Instituto chama atenção para a redução no preço dos subprodutos, com desvalorização de 1,6% ante o mês passado, que seria, então, reflexo da pressão do mercado internacional, deixando então a margem bruta de esmagamento mensal em R$ 378,66 por tonelada. Falando mais agora sobre a questão da colheita, né? Temos aqui dados da DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, mostrando que a colheita de milho de inverno no Paraná avançou 11 pontos percentuais ante a semana anterior e atingiu 60% da área plantada da safra 2017-2018 até ontem. Os trabalhos estão atrasados ante igual período do ano passado, quando 81% da colheita havia sido concluída. Da safra que ainda está no campo, segundo os dados, 16% das plantações estão em boa situação, 52% em condições médias, 32% em situação ruim. De acordo com o DERAL, 99% da safra está em maturação e 1% em frutificação. Em relação ao trigo, 55% das lavouras estavam em boas condições, 26% em situação média, 19% em condições ruins. Até ontem, 38% das plantações estavam em floração, 34% em frutificação, 25% em desenvolvimento vegetativo e 3% em maturação. Também temos dados agora sobre que a Comissão Nacional do Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, alertou hoje numa nota os produtores rurais sobre o prazo de adesão ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que se encerra em 31 de dezembro agora de 2018. A CNA diz que está muito preocupada com os produtores que ainda não fizeram o CAR, né? Segundo o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias, o prazo dificilmente será prorrogado. Esses produtores que não se cadastraram poderão ter alguns direitos negados. Por exemplo, o acesso ao crédito agrícola pode ser negado. O CAR também é pré-requisito para que produtores rurais que tenham de reflorestar áreas desmatadas ilegalmente façam a sua adesão ao programa de regularização ambiental em seus estados. Conforme o presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas, Muni Lourenço, a maioria das propriedades que não foram cadastradas tem até 4 módulos fiscais, medida que varia em hectares conforme a unidade da federação. Os menores índices de adesão ao CAR estão no Espírito Santo, com 64% das propriedades rurais cadastradas. Nos estados do Nordeste, Alagoas 64,5%, Ceará 76,4%, Bahia 71,2% e Sergipe 89%. Lourenço ressalta que pequenos proprietários de terras com até 4 módulos fiscais têm apoio técnico e jurídico garantido pelo poder público para efetuar então o CAR. Agora uma informação relacionada à questão logística, que também tem a ver diretamente aí com o agronegócio. E esses dados que foram levantados e divulgados pela CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, traz dados aí que são preocupantes. Por exemplo, embora o sistema rodoviário seja o principal modal de transporte do país, a malha pavimentada cresceu apenas 0,5% em qual período? Entre 2009 e 2017. Isso é o que revelam, então, esses dados da terceira edição do Anuário CNT do Transporte 2018, Estatísticas Consolidadas, que é elaborado pela CNT, foi divulgado, inclusive, ontem. O trabalho reúne os dados disponíveis no Brasil a partir de informações e pesquisas da CNT e também de outras fontes sobre os modais rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário, tanto na área de cargas quanto na de passageiros. O documento mostra que a malha ficou estagnada nos últimos 9 anos, já que a extensão de rodovias pavimentadas cresceu só 962 quilômetros em relação aos 212.491 quilômetros em 2009. O levantamento também mostra que o Brasil possuía um total de 1.720.000 quilômetros de estrada no ano passado, dos quais apenas 12,4% são pavimentadas, ou seja, somente 213.453 quilômetros.
O restante da malha se divide em estradas não pavimentadas, que são 78,5%, ou planejadas, que são 9,1%. MML, invista em projetos preparados para o futuro. MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos então agora às informações relacionadas à economia. Vamos ver o que foi algumas principais informações, né, relacionadas à economia hoje e também para a gente saber como é que foi o índice Bovespa hoje e também o dólar. A gente começa falando sobre exportações. O crescimento de 16,5% nos preços e 21% de crescimento no volume comercializado levaram as commodities a liderarem o volume das exportações brasileiras no mês de julho, na comparação mensal. E, no caso, foram as grandes responsáveis pelo saldo da balança comercial do país no mês passado, que fechou positivo em 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Informação que está aí no indicador de comércio exterior, o ICOMEX, que foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, então, o indicador fecha os 7 primeiros meses do ano com um saldo acumulado de 34 bilhões de dólares, resultado inferior em 18,5 bilhões de dólares na comparação com o mesmo período do ano passado, de 2017. Também temos aqui uma informação sobre as questões relacionadas à infraestrutura, né? Sobre o gás natural. O consumo de gás natural no Brasil, durante o primeiro semestre de 2018, cresceu 6% na comparação com o mesmo período do ano passado, dados da ABGás, que é a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Esse levantamento ele reúne informações de concessionárias em 20 estados e mostram que foram consumidos 61,2 milhões de metros cúbicos por dia na média do acumulado do semestre, ante 57,7 milhões de metros cúbicos ao dia no mesmo período de 2017. O levantamento estatístico ele traz dados em diversos segmentos, residencial, comercial, automotivo, entre outros. Segundo, então, o levantamento, a indústria teve crescimento de 3,8% no primeiro semestre em comparação ao ano passado, com um consumo médio de 27,6 milhões de metros cúbicos por dia. No automotivo, o uso de gás natural veicular registrou alta de 10,8% no primeiro semestre. O consumo residencial cresceu 7,5% no primeiro semestre. E o setor comercial manteve a trajetória de recuperação no primeiro semestre, com um aumento de 7,5% no consumo, então, dados do gás natural. Olha, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, fez o pagamento antecipado adicional ao Tesouro Nacional de 40 bilhões de reais relativos à liquidação de contratos firmados entre o banco e a União. O anúncio foi feito hoje pela instituição. Com esse pagamento, chega a 100 bilhões de reais a antecipação feita pelo banco ao Tesouro, com o objetivo de reduzir o endividamento público neste ano. Um último pagamento está previsto agora para ser feito na última quinzena deste mês, no valor de 30 bilhões de reais. E ainda falando sobre o BNDES, tem uma informação bem interessante aqui. Agora há pouco falei da questão da infraestrutura ali em relação às estradas, pois uma estimativa feita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aponta para um crescimento médio de 13% nos próximos 3 anos de investimentos em infraestrutura no país. Dado divulgado hoje pelo presidente do banco, o presidente do BNDES, o Diogo Oliveira, ele participou do 6º Fórum LIDE de Infraestrutura, Logística e Mobilidade na capital paulista, em São Paulo. Ele diz: temos uma retomada dos investimentos com um crescimento considerável. O BNDES ele atua como o principal financiador da infraestrutura no Brasil, oferecendo linhas de longo prazo que são as mais adequadas para este tipo de projeto. E olha, os investimentos feitos com recursos do FGTS resultaram num lucro de 12,46 bilhões de reais em 2017. Metade desse valor será dividida proporcionalmente entre todos os trabalhadores que estavam com saldo positivo na conta vinculada em 31 de dezembro de 2017. Esse anúncio foi feito hoje por representantes da Caixa. A previsão é de que todos os 90 milhões de trabalhadores beneficiados tenham os valores depositados em suas contas até o dia 31 de agosto. Vamos agora ver como é que ficou o índice Bovespa, como é que ficou o dólar hoje.
Ontem, né, teve uma alta aí de 1,28% no caso do índice Ibovespa e hoje, terça-feira, voltou a subir, ganhou força na reta final do pregão com um alívio no exterior sobre a crise na Turquia. O movimento seguiu o exterior, mas ele foi mais forte que a alta do Dow Jones, por exemplo, de 0,64%, de 0,45% e de 0,64% da S&P 500. O dólar chegou a subir brevemente por volta de 2 da tarde, mas passou a cair forte no fim da sessão. Então, o índice Bovespa, o benchmark da Bolsa Brasileira, fechou com alta de 1,04% hoje a 78.259 pontos. O dólar comercial teve queda de 0,78%, cotado a R$ 3,8669 na venda. Vamos agora saber como é que fica o tempo amanhã. A gente começa então com a previsão do tempo aqui na região sul. A gente vai então dar uma olhadinha aqui no mapa que mostra que tem tempo bom, né, em praticamente toda a região sul, amanhã, quarta-feira, dia 15 de agosto. Tem uma parte ali que inclusive tem previsão até de geada, quer dizer, o frio ainda continua em algumas partes aí do estado. A previsão do clima-tempo diz céu nublado, chuvisco e temperatura baixa no leste do Paraná. Demais áreas do sul têm sol e diminuição de nuvens com queda de temperatura. Faz frio com geada no sul do Rio Grande do Sul. Essa é a previsão do tempo, então, para a região sul do Brasil. Vamos agora à região centro-oeste. Vamos ver como é que está o mapa aí da região centro-oeste. Tem chuva prevista, né? A gente olhava aí nos dias anteriores, semanas anteriores, que era muito pouca chuva na região centro-oeste. Mas agora a gente vê ali pontos com chuva. A previsão diz sol e muitas nuvens com períodos de nublado no sul e oeste de Mato Grosso do Sul e no centro-oeste de sul e sul de Mato Grosso. Previsão de chuva na região de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e no noroeste de Mato Grosso. Sol forte nas demais áreas do centro-oeste. MML. Invista em projetos preparados para o futuro. MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Hora então da gente saber como ficaram as cotações hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 14 de agosto, a gente começa então sempre pelo farelo de soja. A cotação em Ponta Grossa, tonelada, R$ 1.420. Em Paranaguá, R$ 1.430. Vamos agora à saca de soja. Em Passo Fundo, R$ 82,00, em Paranaguá, R$ 89,50 e em Rio Grande, R$ 88,00. Em Rondonópolis, R$ 76,00. Agora o milho, a saca em Passo Fundo, R$ 43,00, em Ponta Grossa, R$ 39,50, em Rondonópolis, R$ 29,00. O trigo agora, tonelada em Santa Rosa, R$ 900,00, em Dourados, R$ 1.030, em Cascavel, R$ 1.050, em Carazinho, R$ 900,00. Agora o arroz em casca em Pelotas, a saca R$ 43,45, em Cachoeira do Sul R$ 43,80 e em Jaraguá R$ 42,50. Vamos agora ao feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00 a saca, né? E o feijão preto em Santa Maria e em Lagoa Vermelha, a mesma cotação, R$ 120,00. O boi gordo agora, o boi gordo em Barretos, arroba R$ 145,00. No Rio Grande do Sul, o quilo R$ 4,75. E o boi gordo em Tocantins, arroba R$ 132,00. Suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,05. Suíno vivo média no Rio Grande do Sul, R$ 2,85. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos assim por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Agradecemos pela sua audiência. Lembrando que o programa sempre vai ao ar a partir das 18 horas. Você pode também acompanhar o programa gravado nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Também todas as informações sobre o agronegócio você tem no site destaquerural.com.br. Fique à vontade para acessar. Além disso, também, se você quiser participar do nosso programa, dando sugestões, mostrando que você está ao vivo aí participando, você pode participar através das redes sociais, do Facebook, por exemplo, e do WhatsApp. No número 54991169140, você pode mandar a sua mensagem. 54991169140. Uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias.
Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.